Bom dia, sexto ano. Olha só, hoje nós vamos corrigir o capítulo 7, rochas, minerais e solos. Então, nós vamos fazer a correção da página 49. De acordo com o texto, responda as questões a seguir. A erosão é um problema que atinge tanto as áreas rurais quanto as áreas urbanas. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. É verdadeira. Quando ocorre em áreas urbanas, a erosão pode causar assoreamento dos rios e destruição de casas. Já nas áreas rurais, há diversos tipos de erosão, desde a gerada pelo desmatamento até por pastagem e plantações. A segunda pergunta: quais as consequências econômicas e sociais da erosão em áreas urbanas? Espera nessa questão que as erosões elas são causadas e ela tem um custo econômico relacionado à manutenção da infraestrutura urbana e ao desassoreamento dos sistemas de drenagem, além de custos sociais, pois muitas vezes implicam na destruição de moradias e a perda de vidas humanas, tanto pela erosão quanto pelas enchentes. Então, a erosão ela tem um preço alto. Não sei, eu já dei até o exemplo da serra, quando a gente desce, tem aquele monte de plástico ou lona preta para segurar essas encostas. Então, ela acaba trazendo um gasto bem alto para a sua manutenção. Qual a relação entre a erosão urbana e as enchentes? O material erodido é levado para o sistema de drenagem, causando o assoreamento dos rios, o que constitui atualmente uma das principais causas das enchentes urbanas. Como é possível reduzir a erosão urbana? Uma das maneiras é não retirar a capa protetora dos solos, das superfícies, por meio do desmatamento. Então, quer dizer, as pessoas elas vão em várias áreas, desmatam, sem controle nenhum. Aí, quando vem as enchentes ou as chuvas, a terra fica fofa, e aquilo vai causando o caimento daquela terra e os barrancos vão ficando cada vez mais vulneráveis a enchentes, a chuvas, etc. Como no lugar onde você mora há problemas decorrentes do mau uso do solo, que medidas são adotadas para recuperá-lo? No caso, vocês podem verificar se está tendo erosão, né? Perto da sua moradia ou no caminho da escola, e citar algumas ações como reflorestamento ou obras de desassoreamento. Essas obras de desassoreamento são aquelas obras onde coloca-se ou fazem, muitas vezes em riozinhos, em córregos, eles fazem aquelas pedra toda entrelaçada uma em outra e coloca nas margens para não haver mais erosão. Em outros casos, se planta, faz o reflorestamento daquela região. Isso ajuda bastante a não acontecer mais isso. A conservação dos solos, para evitar os problemas que degradam os solos cultivados, algumas técnicas podem ser utilizadas. Essas técnicas ajudam a conservar os solos, favorecendo o cultivo, reduzindo gastos com seu manejo e prolongamento à sua vida útil. Então, limpando bocas de bueiros, fazendo manutenção, né, dos rios, dos córregos, fazendo a limpeza, tudo isso ajuda, né, gente, a melhorar o local. Vamos lá, o que já conquistei? Preencha o quadro com nomes dos principais tipos de rochas
e suas origens. Principais tipos de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Cada nome que eu falei, vocês vão colocar em um desses quadradinhos, ok? Origem das rochas. No primeiro quadradinho, vocês vão colocar, são formadas pela solidificação do magma. No segundo quadradinho, são formadas por partículas ou sedimentos que se desprende de outras rochas. E no terceiro quadradinho, resultam de transformação de rochas antigas, que podem ser magmáticas, sedimentares ou mesmo metamórficas. Aqui nós temos exemplos de rochas. A primeira é a granito, a segunda é o calcário e a terceira é o mármore. Na página 51, A2, defina o que são rochas e minerais, destacando qual relação existente entre eles. A relação entre os dois é que as rochas são formadas pela união de minerais. Já os minerais, eles são elementos ou compostos naturais, sólidos com composição química definida, encontrados naturalmente na crosta terrestre. Ponto final. A3. Como ocorre o processo de formação do solo? Qual a relação desse processo com intemperismo? Então, a primeira, a rocha, seja magmática, metamórfica ou sedimentar, é a base do solo. Por milhões de anos, o intemperismo desgasta a rocha, formando lentamente o solo, por meio de ação das águas, das chuvas, dos rios e mares, das geleiras, dos ventos e dos seres vivos. 4. Explique como a composição do solo e a organização de suas camadas podem ser modificadas pela ação do ser humano. Nesse caso, eu gostaria que vocês percebessem que o solo é um recurso com muitas possibilidades de exploração econômica e as atividades alteram com maior ou menor intensidade a composição e a organização das camadas do solo. Por que a gente fala econômica? Porque existem minerais muito valiosos que também são formados através dos tempos, são as minas de pedras preciosas, por exemplo. E tem outros minerais também que eles servem para vendas ou para artesanato e assim por diante. 5. A imagem de satélite a seguir mostra a foz do rio Connecticut. Sua nascente se localiza nos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. E seu curso drena uma área de aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados, recebendo a água de 33 afluentes. Nos estados de Vermont, New Hampshire, Massachusetts e Connecticut, observe e em seguida responda ao que se pede. Que fenômeno corresponde à mancha amarela depositada no oceano? O que ele significa? A mancha marrom, ela corresponde à deposição de sedimentos transportados pelo rio Connecticut, ou seja, ao acúmulo de areia do solo, desprendido de erosões e outros materiais levados até os rios e lagos pela chuva ou pelo vento. Você vê, é o próprio fenômeno da própria natureza, quer dizer, são areias que são, pelo vento e as chuvas são tiradas dessa rocha, pequenos grãos, e são levados e faz esse fenômeno. Que tipo de degradação dos solos está apresentado na foto? Faça uma redação sobre o modo como a ação humana pode contribuir para a ocorrência desse tipo de degradação e sobre as técnicas que podem ser utilizadas para reduzir esse problema. Essa atividade aqui era para vocês observarem e com pesquisa vocês responderem. Se a gente analisar essa imagem, ela mostra
um solo com erosão, né? Que a gente vê buracos que tem na foto, né? A ação humana contribui para a erosão com desmatamento, quer dizer, o homem acaba fazendo isso. A criação intensiva de gado, a exploração mineral excessiva e o uso de técnicas inadequadas de cultivo. Para combater e prevenir essa erosão, é necessário reduzir a extração da capa protetora do solo, preservando a vegetação e utilizar técnicas como plantação em curvas de nível, plantio direto, aterraceamento. Então, olha, a foto é essa aqui, ó, a erosão a gente vê aqui no meio. Então, isso é provocado pela ação do homem com desmatamento, com criação de gado, eles fazem uma vegetação que não é uma vegetação correta naquele local. Então, para que isso tudo mude, o homem teria que mudar aqui dentro primeiro. Ele teria que ver que ele pode conviver com a natureza e criar seu gado e fazer as suas plantações de uma forma ecologicamente correta. Então já tem estudo sobre isso. Aliás, até o mato, gente, ele não é tão prejudicial assim. Muitas vezes ele ajuda com ervas daninhas. Tem alguns tipos de insetos que ajudam na plantação, comendo outro tipo de inseto que prejudica a plantação e assim por diante. É uma questão de bom senso e melhorar a qualidade de vida, ok? Tchau, fiquem com Deus. Na segunda aula, vocês continuem a correção, que eu sei que é bastante atividade. Aí vocês vão utilizar a primeira aula com vídeo e a segunda aula vocês utilizam o vídeo também para continuar a correção, ok? Tchau, fiquem com Deus.